Olá! Nesta análise, o nosso objetivo é decodificar a estrutura por trás dos verbos irregulares no passado simples em inglês. A ideia é mostrar que, embora pareça uma coleção de exceções aleatórias, muitos desses verbos, na verdade, seguem padrões bem lógicos. E uma vez que a gente entende esses padrões, o uso correto deles fica muito, mas muito mais fácil. Bom, para a gente começar, o ponto de partida é entender a diferença central. De um lado, temos os verbos regulares, que seguem uma regra clara e previsível. A gente geralmente adiciona um sufixo ed para formar o passado. Do outro lado, estão os verbos irregulares, que, como o próprio nome já diz, não seguem uma regra única. Cada um deles tem uma forma específica que precisa ser conhecida. Mas olhe só, existe um princípio que simplifica tudo de uma forma impressionante. É a regra da universalidade. Com uma única exceção, que é o verbo to be, todos os outros verbos em inglês, sejam eles regulares ou irregulares, têm apenas uma forma no passado. O que isso significa? Significa que depois de aprender essa forma, ela vale para todos os pronomes, de I a they. Simples assim. O nosso roteiro aqui vai ser bem direto. Vamos começar com os fundamentos e a principal exceção, o tal do paradigma biforme. Depois vamos organizar os verbos em grupos de acordo com seus padrões, os que não mudam, os que mudam a vogal e os que mudam a consoante. E para fechar, vamos analisar algumas exceções e montar uma síntese de toda essa estrutura. Então vamos lá. A nossa primeira categoria foca na única e mais importante exceção àquela regra da universalidade que acabamos de mencionar. Pois é, o verbo to be é a grande exceção. Por quê? Porque ele é o único que possui duas formas no passado simples. A gente usa was para os pronomes no singular, I, he, she, it. E usamos were para a segunda pessoa e para o plural, you, we, they. Vamos ver isso na prática, que fica mais claro. Com was, temos o exemplo. The document was on the table. A tradução é, o documento estava sobre a mesa. Já para were, o exemplo é, the investors were satisfied, que se traduz como, os investidores estavam satisfeitos. Certo? Avançando para o segundo grupo, temos os verbos invariáveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que a forma do verbo no passado é exatamente a mesma que no infinitivo. A grafia não muda, a pronúncia não muda. Então, é o contexto da frase que vai nos dizer se estamos falando do presente ou do passado. A lista de verbos que vamos analisar neste grupo inclui cost, cut, hit, put, quit. É bom lembrar, a escrita e a pronúncia deles não mudam no passado simples. Vamos dar uma olhada nos exemplos, onde o contexto é tudo. Para cost, the machine cost $10,000, que é a máquina custou $10.000. Para cut, the surgeon cut the tissue carefully, ou seja, o cirurgião cortou o tecido cuidadosamente. Para hit, the storm hit the coastal region. A tempestade atingiu a região costeira. Para put, the manager put the file in the archive, que significa o gerente colocou o arquivo no arquivo. E finalmente para quit, the executive quit his position, que se traduz como o executivo deixou seu cargo. Chegamos agora ao terceiro grupo. Este é caracterizado pela mutação vocálica. Nesses verbos, a mudança para o tempo passado é sinalizada por uma alteração no som da vogal principal da palavra, o seu núcleo fonético. Os verbos que vamos analisar dentro desta categoria são begin, drink, give, know, run e write. O foco total aqui deve ser na mudança do som central de cada um deles. Vamos observar essa transformação em cada um. Begin se torna began. Exemplo, the ceremony began at noon. A cerimônia começou ao meio-dia. Drink se torna drank. The patient drank the medication. O paciente bebeu a medicação. Give vira gave. The professor gave a lecture. O professor deu uma palestra. Know passa a ser knew. The scientists knew the correct procedure. Os cientistas sabiam o procedimento correto. Run se transforma em ran. The system ran the diagnostic program. O sistema executou o programa de diagnóstico. E write se torna wrote. The author wrote a comprehensive report. O autor escreveu um relatório abrangente. Muito bem, chegamos ao quarto grupo, o da mutação consonantal. Aqui a coisa fica um pouco mais drástica. A raiz do verbo passa por uma modificação mais profunda, resultando em duas terminações bem características. Os verbos que se encaixam nesta categoria de reestruturação que vamos analisar são bring, buy, catch, think, keep e leave. O primeiro padrão de terminação é o n, rat.
E aqui tem um detalhe de pronúncia que é absolutamente crucial. As letras G, H são completamente mudas. Não tem som. A gente pronuncia apenas a vogal que vem antes, conectada diretamente ao som seco do T. O segundo padrão é ainda mais direto, uma terminação em T. O que acontece aqui é que a parte final do verbo é simplesmente substituída por um T, o que na fala geralmente acaba encurtando o som da vogal que vem logo antes. Vamos ver como essas regras se aplicam na prática. Primeiro, com a terminação GHT. Bring vira brought. The lawyer brought the evidence. O advogado trouxe as evidências. Buy vira bought. The corporation bought new assets. A corporação comprou novos ativos. Catch se torna caught. The filter caught the impurities. O filtro capturou as impurezas. E think se torna thought. The committee thought about the proposal. O comitê pensou sobre a proposta. Agora, os exemplos com a terminação T. Keep passa a ser kept. The laboratory kept the samples cold. O laboratório manteve as amostras frias. E leave se transforma em left. The delegation left the conference. A delegação deixou a conferência. Para fechar nossa análise, vamos dar uma olhada em alguns casos especiais. Eles têm particularidades que os diferenciam dos grupos anteriores, mas são fundamentais para um domínio completo do assunto. Vamos analisar cada um desses casos. Primeiro, o verbo read, que é um caso curioso. A grafia não muda, mas a pronúncia, sim. Segundo, swell, que é interessante porque seu passado simples é regular, swelled, mas seu particípio passado é irregular. Terceiro, sleep e speak, que tem alterações bem específicas. E quarto, rise, com seu sentido particular de elevar-se ou subir. A tabela vai esclarecer tudo. Para read, atenção máxima na pronúncia do passado, que é red, como a cor vermelha em inglês. O exemplo é The analyst read the financial data, ou seja, o analista leu os dados financeiros. Para swell, the tissue swelled after the impact. O tecido inchou após o impacto. Para sleep, o passado é slept. The subjects slept during the observation. Os indivíduos dormiram durante a observação. Speak se torna spoke. The ambassador spoke with clarity. O embaixador falou com clareza. E por fim, rise vira rose. The sun rose exactly at 6 o'clock. O sol nasceu exatamente às 6 horas. E só para reforçar, vamos voltar àquela regra da universalidade. Uma vez que se aprende a forma do passado, como a de take, que vira took, a aplicação se torna linear, quase matemática. A mesma forma, took, vale para todos. I took, you took, he took e por aí vai. É uma grande simplificação. E aqui está o mapa completo, resumo de toda a estrutura que a gente acabou de ver. O grupo 1, beforme, com a única exceção B, was where. O grupo 2, dos invariáveis, como cut. O grupo 3, com mudança na vogal, como no virando que. O grupo 4, com mudança na consoante, tipo bring, que vira brought. E o grupo 5, de casos especiais, como read. Organizar o pensamento dessa forma por padrões realmente facilita a memorização e o uso correto. No fim das contas, a gente conclui que dominar os verbos irregulares não é só sobre decorar uma lista infinita, mas sim sobre compreender os padrões por trás dela. E fica a reflexão: será que enxergar os verbos organizados dentro dessa arquitetura não oferece uma base completamente nova para se usar o tempo passado em inglês com muito mais precisão?